Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem? Eu faço uma pergunta para vocês, que vai ser a base do nosso vídeo, do nosso estudo. Jesus mandou pregar o Evangelho somente aos judeus ou a todas as nações? Repito, Jesus ele mandou os discípulos pregarem o Evangelho somente aos judeus, à nação de Israel, ou a todas as nações? Bom, este tema aqui, ou esta pergunta, talvez você ache ser uma pergunta supérflua, superficial e que não carrega muitos significados. Mas eu vou lhe mostrar que carrega sim. Esta pergunta, ainda que seja aparentemente supérflua, superficial e talvez sem sentido, mas esta pergunta ela contém muito significado e muito sentido. Ok? Grandes verdades serão ditas aqui para responder a estas perguntas. Jesus mandou que se pregasse o Evangelho apenas aos judeus ou a todas as nações? Ok? Por trás de cada uma destas perguntas, como eu já falei, existem grandes significados e a resposta que será dada a cada uma destas perguntas, tais respostas estão munidas de grandes conhecimentos, ok, queridos? Então, eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo. Então, eu gostaria de pedir a sua atenção para permanecer junto comigo. Esse vídeo ele não será um vídeo extenso, ok? Primeiro eu vou aqui lhe mostrar as passagens bíblicas que mostram que Jesus ele mandou que se pregasse o Evangelho aos judeus e não às nações. Vou lhe mostrar as passagens que mostram claramente que Jesus ele mandou que se pregasse o Evangelho aos judeus, à nação de Israel e não às gentes. Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, esta passagem aqui, por si, ela não precisa de muitas contorções para mostrar-nos que Jesus, quando ele enviou seus 12 discípulos, a ordem dele foi que os discípulos pregassem o Evangelho aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles deveriam ir antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos aqui para outras passagens. Versículo 23, o que diz aqui, do mesmo capítulo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, mais uma vez aqui, Jesus, a sua visão está voltada para a evangelização dos judeus, da nação de Israel. As instruções que Jesus dá aqui para os discípulos é para que eles vão e evangelizem os judeus, a nação de Israel. Ok, querido? Mateus capítulo 15, versículo 24. Eu não escolhi muitas passagens, ok? Para o vídeo não ficar muito longo e também não ficar muito repetitivo, mas as passagens que eu escolhi são suficientes. Mateus 15, 24, o que diz aqui? E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui justifica por que Jesus mandou que se pregasse o Evangelho aos judeus e não aos gentios. Porque ele não foi enviado aos gentios, mas o próprio Jesus diz, e ele, respondendo, disse:
Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que o próprio Jesus diz, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, naquele momento em que Jesus falava assim, era necessário, era conveniente que ele também mandasse que se pregasse apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? E não aos gentios. Vamos aqui. Marcos 7:27. Vou aqui ler Marcos 7:27, não precisaria, mas eu vou ler aqui. Mas Jesus disse-lhes, deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Isto aqui nós temos um paralelo em Mateus 15, 21 e 28, que eu já passei por esta passagem lá, onde eu li Mateus 15, 24, que ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Não vou comentar profundamente, pelo menos isso agora. Apenas eu estou lhes mostrando que Jesus, no seu ministério terreno, o Jesus judeu, ok? Deixo bem claro aqui, o Jesus que nasceu de mulher, nascido debaixo da lei e que viveu debaixo da lei, o Jesus que foi circuncidado ao 8º dia, esse Jesus, ele mandou que o evangelho fosse pregado aos judeus. Ele disse claramente para os seus discípulos, que também eram judeus, não ireis pelos caminhos das gentes, não passais pelos samaritanos, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok, queridos. Então agora você me pergunta, professor, então se Jesus mandou que se pregasse apenas aos judeus, por que a igreja prega às nações? Se Jesus mandou que se evangelizasse apenas aos judeus, por que a igreja prega o evangelho para as nações? Aqui eu vou lhe responder também. Eu vou lhe mostrar os dois lados. E pasme, o mesmo Jesus que mandou pregar apenas aos judeus, apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, este Jesus, ele, em outro momento, ele mandou que se pregasse o evangelho a todas as nações. Mateus 28, 19 e 20 diz, ide, por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui eu estou juntando as passagens de Marcos 16:15 com Mateus 28, 19, quando ele diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Ensinando-as a guardar quem? As nações. Jesus manda pregar o Evangelho às nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas 24, 47, vamos ler aqui, Lucas 24, 47. 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, de uma certa forma, nós podemos chamar aqui de paradoxo, um paradoxo aparente. Jesus, ele primeiro manda os seus discípulos pregar apenas aos judeus, mas em outro momento ele manda os seus discípulos pregarem a todas as nações. E como nós vamos conciliar isso? É fácil. Todas as vezes que você lê Jesus mandando pregar o Evangelho apenas aos judeus, lembre-se, naquele momento Jesus ainda não tinha passado pela morte e ressurreição. Naquele momento que Jesus manda pregar o Evangelho apenas aos judeus, Jesus, ele ali ainda estava debaixo da lei.
E aqui é onde nós devemos observar o seguinte: existem algumas igrejas que tentam judaizar o Evangelho, como os nazarenos, os judeus messiânicos, que na verdade isso são cristãos, ainda que eles não aceitem o termo cristão, mas eles são cristãos. Então, por uma falta de entendimento, eles pegam as palavras de Jesus, quando Jesus diz, por exemplo, eu não vim abolir a lei ou os profetas. Isso está em Mateus 5:17. Não vim abolir, não vim abrogar, mas vim cumprir a lei ou os profetas. Bom, a partir daí, judeus nazarenos e messiânicos e todos aqueles que têm uma inclinação para judaizar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pregado por Paulo, eles dizem então que o Evangelho original, pregado por Cristo, não ensina a abolição da lei. E por isso, o Evangelho que deve ser pregado às nações também não pode ensinar a abolição da lei. Bom, aqui nós temos, em alguns pontos, uma verdade. Onde? Aqui é onde eu quero dizer o seguinte: quando Jesus Cristo disse, não ireis pelos caminhos das gentes, não passais por samaritanos, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel e lá pregai o Evangelho. Quando Jesus deu esta ordem, Jesus, lembre-se, ele era um judeu. E na qualidade de judeu, naquele momento, Jesus ele pregava um evangelho, que quer dizer boas novas. Ele estava pregando um evangelho debaixo da lei. Como professor, exatamente. Gálatas 4:4 diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então entenda que em toda a trajetória de Jesus, desde o seu nascimento, desde o seu ministério, até o momento em que ele foi morto na cruz, Jesus ele foi totalmente obediente à lei. Mesmo ele pregando o Evangelho, mesmo ele pregando as boas novas de salvação, mesmo ele pregando, mas Jesus ele pregou um Evangelho debaixo da lei, porque ele mesmo estava debaixo da lei. Então Jesus ele não poderia pregar um evangelho contrário à lei naquele momento. O evangelho de Jesus Cristo, naquele momento em que ele pregou, naquele momento em que ele mandou os discípulos evangelizarem apenas judeus, naquele momento ali era necessário que o seu evangelho, que as suas boas novas não conflitasse com a lei de Moisés. Era necessário. Por quê? Porque Jesus ele não veio abolir a lei ou os profetas, mas veio cumpri-los. Jesus, na sua pregação do Evangelho, ele mandou, isso está escrito, Mateus 5:17-20, ele mandou que se observasse toda a lei de Moisés. E aqui eu quero lhe dizer o seguinte, aqui, por exemplo, para aqueles que dizem que o sábado é obrigatório, porque Jesus guardou o sábado, então é obrigatório a guarda do sábado para a igreja. Bom, eu quero lhe dizer que se você for pregar o mesmo evangelho, se você for levar ao pé da letra tudo que Jesus mandou que se fizesse ali no seu ministério terreno, carnal, então você está obrigado a guardar não somente o sábado, mas as boas novas, todas as festividades de Israel. Porque Jesus mandou que se cumprisse tudo. Quando Jesus mandou que se pregasse o evangelho primeiro aos judeus, ele mandou que se obedecesse toda a lei. Está bem aqui, ó, Mateus capítulo 5. Faço questão de ler para você. Mateus capítulo 5, ó. 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que
Até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, queridos, que fique isto bem claro. O evangelho que Jesus mandou que se pregasse aos judeus não era contrário à lei de Moisés. Ao contrário, o evangelho que Jesus mandou que se pregasse aos judeus, que era o mesmo que ele pregava, ensinava a obediência à Torá, à lei de Moisés, mas não apenas a uma parte da lei, mas a toda a lei. Então, para aqueles que pregam que nós devemos guardar certas coisas da lei, entendam que Jesus não mandou guardar apenas uma parte da lei, mas toda a lei. Ok? Então é necessário que traga à tona, que a gente traga à tona, que eu venha a mostrar para vocês isso, que o evangelho pregado por Jesus Cristo era o evangelho da lei. Não era um evangelho contra a lei, mas era o evangelho da lei que estava debaixo da lei. E no evangelho que Cristo mandou pregar, estava também ensinado obediência a todos os mandamentos da lei de Moisés. Não somente ao sábado, não somente à circuncisão, mas tudo aquilo que Moisés mandou, Cristo ordenou que se ensinasse. E aqui é preciso nós termos compreensão. Mas será que este mesmo evangelho que Cristo pregou, será que o mesmo evangelho que Cristo pregou, ele mandou que se pregasse depois da sua ressurreição? Aqui é onde nós vamos focar o outro lado da moeda. Nós temos que entender que nós temos um Jesus Cristo em dois momentos. Nós temos um Cristo judeu e um Cristo não judeu. Ok, queridos? Paulo ele diz que Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Cristo ele nasceu judeu, pregou o evangelho do judaísmo por causa da verdade de Deus, anunciada no Antigo Testamento, que o Cristo deveria ser um judeu. Mas Paulo, ele, em outro momento, ele diz que ainda que nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, todavia agora não o conhecemos mais assim. E aqui é onde entra o grande mistério. Quando Cristo ressuscitou, quer dizer, ele não ressuscitou mais como um judeu. Como é, professor? Exatamente. Quando Jesus Cristo ressuscita, não ressuscita mais num corpo judaico. Não é mais um Cristo judeu que ressuscita. Não é mais o Cristo do judaísmo que ressuscita, mas um Cristo celestial. Um homem totalmente novo. Um homem totalmente novo. Isso é quem vai explicar o apóstolo Paulo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa passagem. Primeiro é 2 Coríntios 5, vamos ver aqui. 2 Coríntios 5, 17. Pronto, aqui ó. 5,16, vou ler aqui. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Aqui entenda que é a segunda lei. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, segundo a lei, é isso que Paulo tem em mente, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, se tudo se fez novo a partir de Cristo e em Cristo e por Cristo. O próprio Cristo, quando ele ressuscitou, ele ressuscitou como uma nova criação, como uma nova criatura. Não era mais aquele Cristo que viveu debaixo da lei.
Não ressuscitou mais aquele mesmo Cristo que foi circuncidado. Como professor, exatamente. Professor, o senhor está dizendo que era um outro Cristo? Era o mesmo Cristo e ao mesmo tempo era um outro Cristo. Não era mais um Cristo terreno, era um Cristo celestial. Não era mais um Cristo mortal, era um Cristo imortal. Não era mais um Cristo sob a lei, mas um Cristo que não estava debaixo da lei. E é neste Cristo que não está debaixo da lei, no Cristo imortalizado, no Cristo celestial. É a partir deste Cristo que os discípulos pregam às nações. Os discípulos pregam para as nações não é com base no evangelho do Cristo judeu. Nós pregamos às nações, o evangelho é pregado a todas as nações, não é a partir do evangelho judeu de Jesus Cristo, não é a partir do evangelho ali da Palestina, não é a partir do evangelho do Cristo que viveu segundo a lei, que viveu debaixo da lei, não. O evangelho que é pregado a todas as nações é o evangelho que nos foi dado pelo Cristo ressurrecto. E este evangelho que foi dado pelo Cristo ressurrecto, ele é um evangelho que não está debaixo da lei. Este é o evangelho que Paulo traz à luz. Paulo compreendeu perfeitamente os dois momentos de Cristo. E Paulo nunca negou que Cristo tenha nascido debaixo da lei. Paulo nunca negou que Cristo tenha sido circuncidado. Paulo nunca negou que Cristo tenha mandado pregar o evangelho somente aos judeus. Ele nunca negou. Assim como Cristo nunca mandou os discípulos pregar o evangelho às nações, enquanto judeu. Mas depois que Cristo ressuscita uma nova criatura, ressuscita um novo homem, ressuscita um corpo incorruptível, um corpo celestial, ressuscita um novo Adão. O velho Adão, o primeiro Adão, morreu ali na cruz do Calvário. O segundo Adão ressuscita, totalmente novo, uma nova criatura. E o evangelho que Cristo manda, quando ele diz lá em Mateus, por exemplo, 28, 19, 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, não é mais o mesmo evangelho que ele mandou que os doces discípulos pregassem para os judeus. Não era mais o mesmo evangelho. Ou pelo menos, você vai entender a minha expressão. Quando eu digo não era mais o mesmo evangelho, porque este mesmo evangelho que Cristo mandou pregar, ele alcança agora uma nova dimensão. O evangelho que Cristo manda pregar por meio dos judeus, apenas as ovelhas perto da casa de Israel, era um evangelho localizado. Quando Cristo ressuscita, ele manda os discípulos pregarem a todas as nações, mas agora o evangelho ele está em uma outra dimensão. Não é mais um evangelho localizado, é um evangelho internacional. É um evangelho que deve alcançar a todas as nações. Este é o evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero lhes dizer que mesmo Jesus Cristo nunca tendo mandado, entenda, Jesus Cristo antes de morrer, nunca tendo mandado os discípulos pregar o evangelho a todas as nações, todavia ele antecipou o seu evangelho sendo pregado a todas as nações. Quando aquela mulher derramou um perfume sobre ele, alabastro, e ali ela foi criticada, e disseram, olha que desperdício, poderia ter pego esse perfume vendido e dado dinheiro aos pobres, era mais vantajoso, mas ele disse, esta mulher, ela se antecipou para a minha morte. Aí Jesus antecipa a pregação do seu evangelho a todas as nações. É verdade, vos digo, que onde quer que este evangelho seja pregado em todo mundo, será lembrado o que ela fez. Então Jesus ele não estava ali mandando que o evangelho fosse pregado a todas as nações, mas ele antecipou que isso aconteceria. Ele sabia disso. Quando Jesus, lá em Mateus 24, 14, diz, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, Jesus ele não estava mandando ali pregar o evangelho, mas ele estava apenas dizendo que este evangelho do reino que ele pregava será pregado em testemunho a todas as nações. Ele antecipou isso, mas ele não mandou que se pregasse o evangelho a todas as nações enquanto ele era um homem da lei, enquanto ele estava debaixo da lei. E por que convém eu dar esta explicação? Para que nós saibamos
distinguir os dois momentos do ministério de Cristo. Se você pega, por exemplo, passagens de Mateus 5, 17 a 20, e diz que nós devemos viver segundo a lei de Moisés, porque Cristo viveu. Bom, se você deseja pregar este evangelho, o evangelho da lei, o evangelho que Cristo pregou ali, na Palestina, na Terra Santa, se você deseja pregar este evangelho, irmão, que você pregue, mas saiba de uma coisa, guarde tudo o que a Torá diz. E lembre-se que você está pregando um evangelho que ele foi válido apenas para o ministério terreno de Jesus. Agora, o evangelho que Cristo disse para pregar a todas as nações é um evangelho que ultrapassa as fronteiras de Israel. É um evangelho que começa, como ele disse, ide e pregai. Como foi que ele falou assim? Mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, começo, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o evangelho do Cristo ressurrecto é um evangelho transcultural. É um evangelho que ultrapassa as barreiras de Israel. É um evangelho que alcança as nações. E este evangelho do Cristo ressurrecto, ele não pode ser mesclado com o judaísmo. Não pode. Neste evangelho de Jesus Cristo não se pode pregar a guarda do sábado, a circuncisão, as festas, as luas novas. Não se pode. Não se pode. Porque este é um evangelho celestial, é um evangelho do Cristo ressurrecto, é um evangelho que visa unificar todos os povos em Cristo. É o evangelho que não encontra barreiras. O evangelho do Cristo ressurrecto é um evangelho que não contempla barreiras. Estão equivocados aqueles que pregam a guarda do sábado e outras coisas da lei. Estão equivocados. Não entenderam que na morte de Cristo a lei teve um fim. Cristo é o fim da lei, de toda a lei, para a justiça de todo aquele que crê. Ok, queridos? Então, eu espero que você tenha gostado desta explicação. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.